Um pouquinho para vocês dos jogos que vão entrar no sorteio essa semana, tá? Então ainda vai sair a divulgação desse sorteio. São 2 kits de jogos musicais, tá bom? Então eu vou mostrar aqui para vocês os jogos, tá? Na verdade, os jogos eles vêm nesse material aqui em MDF. Ele vem cru, tá? Só com o risco aqui. Aí a gente abre o joguinho, ele vem com o manual dentro da caixinha, né, que é aquela caixinha mais estilo retrô. O Decoreba é o seguinte, ele é um jogo da memória, tá? Ele vem com as notinhas musicais. É claro que eu já pintei também. Então, vem com algumas figuras musicais, tá? Pausa. Assim. Vem as claves, tá? Vem as 3 claves mais usadas. A clave de Sol, a clave de Dó e a clave de Fá. É um jogo da memória, então você é o mesmo princípio, tá? Você vai usar, vai virar as pecinhas para baixo, né, para ninguém ver, e você vai virando até você encontrar o par, tá? E no manual do Decoreba vem dizendo o nome de todas as figuras musicais. Esse aqui é o Dó Mi Dó, e aí no manual também do Dó Mi Dó vem explicando as regras do jogo, como que joga, é o mesmo princípio do dominó, tá? E ele vem com as figurinhas musicais, ó, tá? E todos os nomes vêm escritos no manual. É o mesmo princípio, tá? Aqui as figurinhas, também pintei as figurinhas, que é mais divertido, e tem criança que antes de jogar ela gosta de pintar. Já teve aluno meu aqui que teve um momento da aula que a gente usou a aula para pintar as notinhas, tá? Então, muito legal, é divertido porque envolve outras atividades, não só jogar e não só música, mas é um complemento, né? Um momento de relaxamento também. Você põe uma música para tocar e põe a criança para pintar as pecinhas e vai explicando para ela o nome das peças, né? Como que funciona, dá um direcionamento, certo? O outro kit, que são os jogos musicais que precisam de um pouquinho de conhecimento, nada que seja uma coisa absurda, tá, gente? Porque o jogo ele é mais para iniciar as pessoas no estudo da música, da parte teórica, para ela não ficar tão chata, né? Não que seja chata, eu gosto, mas tem gente que não gosta. Enfim. Então eu vou mostrar um jogo super legal, o Mestre do Som. Eu que colori, tá, gente? Eu pintei com lápis de cor, ficou bem legal. Na verdade, ele vem cru, né? Como eu já expliquei. Então, tá aqui o joguinho Mestre do Som. Olha aqui a caixa, que legal. Nossa, tá arrumado. Não fui eu. Foi alguma aluna. Nossa, que lindo. Ó, então, aqui ele vem com essas pecinhas quadradinhas, tá? Que também já estão todas pintadas, olha só. E essas pecinhas, elas se encaixam aqui, ó, na própria tampa do estojo, tá? Aqui. Elas encaixam na tampinha do estojo. Tem 6 espaços na tampinha do estojo, tá? Então eu vou explicar. O jogo Mestre do Som, ele é um jogo de ditado sonoro. É muito legal para trabalhar a percepção e as propriedades do som, né? Alguns conceitos musicais que daí fica de uma forma mais tranquila para a criança aprender, para o aluno entender, tá? Eu falo criança porque a maioria é criança, mas eu uso com adulto também. O Mestre do Som, ele ajuda bastante na hora de entender a diferença de uma propriedade e outra, tá? Enfim. Então, as propriedades que são trabalhadas com o Mestre do Som, então tá aqui, vamos lá. A gente pode fazer ditado de sons curtos e sons longos, né? Que é a duração da nota. Então, é a propriedade que a gente chama na música de duração, que diferencia os sons curtos dos sons longos. Então, você vai fazer um ditado aí no seu instrumento, num teclado, né? Então, você vai tocar 6 sons e você vai alternar entre curtos e longos. E aí, o aluno escutou
se é curto ou se é longo, ele vai pondo as pecinhas aqui na ordem que você for tocando os sons. E aí depois vocês conferem para ver se o aluno entendeu. Geralmente eles se divertem com esse jogo, porque eles ficam né, naquela adrenalina de saber se acertou, se não acertou. Você pode tocar os sons bem lento, né, com bastante espaço entre um som e outro, e aí quando o aluno já aprendeu como que funciona o jogo, você já pode fazer os 6 sons bem seguidos. Então eles ficam naquela adrenalina para saber se acertaram ou não. Tem também a outra propriedade do som, que são sons agudos ou graves, né? Então os sons agudos são os sons fininhos, né? O grave é o som grosso. E aí você faz o ditado com essas peças também. Tem aqui também o piano e forte, que é o som fraco e o som forte, que você pode... Bom, tem alguns teclados que tem esse recurso, né, de você fazer o som mais forte, mais fraco, ou você regula no volume, né? Eu falo do teclado porque o teclado ele é bastante versátil, dá para você trocar os sons e poder fazer o ditado de som com as crianças. E tem essas setinhas também, que elas vêm com auxílio aí para a criança que ainda não é alfabetizada, né? Ela não sabe as letras, então você pode usar as setas como referência para agudo e para grave, né? Ou você pode tocar pequenos trechos, né? Que possam ser ascendentes ou descendentes, e aí você usa essa setinha como referência, tá? Então, esse é o jogo mestre do som. Ele trabalha então a intensidade do som, que é uma propriedade, a altura, que é outra propriedade, e a duração, que é outra propriedade do som, que são sons longos e sons curtos, que é a caixinha do mestre do som. Como eu falei, a gente passa um tempo colorindo, que fica mais bonitinho, né? Outro jogo também é o Decoreba 2. Ele vem com o manual, todos os jogos vêm com o manual explicando. Quem tiver alguma dúvida pode perguntar aqui pela live, pode perguntar lá no direct, pode perguntar nas postagens. Tem também a página do Facebook, tem alguns vídeos também no YouTube. Confesso que eu preciso colocar um pouco mais de vídeo lá no YouTube, mas também tem alguns vídeos explicativos lá, certo? Então, aqui eu mostrei, gente, eu esqueci se eu mostrei a capinha. O Decoreba também está pintado com lápis de cor, tá? E o Decoreba 2, você já precisa saber mais ou menos as notinhas na clave de sol. Notas das linhas e dos espaços, na verdade, são as que vêm, tá? Então, acho que isso vai ao contrário, não sei como que funciona para quem tá desse lado aí, se tá invertido a imagem. Mas então, por exemplo, vem a notinha, o nome da nota, né? E vem a nota no pentagrama, tá? Então tem que já saber um pouquinho, ou tem que estar pelo menos já estudando um pouco para saber. Mas também no manual vem as notinhas assim juntas para você saber qual é, tá? E aí, dessa forma, vai aprendendo as notas das linhas e dos espaços da clave de sol. Tá? Então aqui a nota Fá e a clave de Sol, certo? Tem as notas das linhas e dos espaços, tá, gente? Então vão ter todas as notinhas. E o Decoreba como que joga? Da mesma forma que o dominó, não, que o jogo da memória, tá? Então ele é um pouco mais complexo, né? As pecinhas ficam viradas e você vira e tenta encontrar a outra pecinha correspondente. Certo? Esse aqui também é divertido, ele ajuda a memorizar bem as notinhas das linhas e dos espaços da clave de sol. Música Mais. O Música Mais, a gente já colocou já um sinalzinho aqui para dar uma referência para a matemática, né? Ele auxilia muito em cálculos simples, qualquer cálculo simples, tá? Soma, divisão, subtração, multiplicação. Olha que organizado. Caixinha. As pecinhas, a primeira coisa que a gente pode trabalhar nesse jogo é a proporção, né? Então, proporção com relação ao tamanho das notas e os valores delas. Na música a gente sabe que os valores alteram, mas
tem o básico que todo mundo começa, né? Que é a notinha que vale 1, que vale 2, que vale 4, tá? Então, a proporção é essa aqui, a figura maior que a gente tem, né? E tem a figura que vai equivaler à metade dela. E a metade da metade... Ai, será que eu consigo segurar? Acho que não. E a metade da metade da metade. A primeira coisa, então, que a gente trabalha nesse jogo é a proporção, né? Isso aqui dá realmente para entender que essa é a metade dessa, que essa é a metade dessa e que essa aqui é a metade dessa, tá? Vem algumas peças, essa vem 2, essa vem 4, enfim. E então, mesmo para quem não conhece de música, essa parte aqui já é super fácil de entender, né? Que é meio universal na música, que é a proporção do tamanho das notas, tá? No manual vem todos os nomes de todas as figuras musicais que estão no jogo e vem um exemplo de valores, né, que a gente pode atribuir. Então, se a gente coloca, geralmente, né, quando a gente começa a estudar música, essa vale 1, então se essa vale 1, essa aqui vai valer meio, e essa aqui vai valer 2, e essa aqui vai valer 4, né, mas é legal que você pode trabalhar outras fórmulas de compasso, justamente para não ficar preso nesse valor, né? Porque depois vem uma fórmula diferente e a gente fica sem saber, né? Sem entender. Então, se já trabalha isso desde cedo, então fica legal, né? Então, vem várias pecinhas dessas da colcheia, né? Vem várias dela, certo? Então, gente... você pode pedir para o aluno montar um compasso, você atribui o valor das figuras, por exemplo, põe o valor que você quiser, né? Que esse é o legal, trabalhar a matemática de uma forma geral e auxiliando com o visual das notas musicais, né? Então você pode trabalhar, pode dizer, então essa figura aqui vai valer 2 agora, então eu quero que você monte um compasso valendo 4, né? Aí o aluno vai e monta um compasso assim, né? Enfim, tem várias formas de jogar. Você pode ir pedindo para eles montarem compassos. Você pode, inclusive, tem vídeo aí no nosso feed de uma aluna minha que eu coloquei as figuras para ela tocar no violão com aquele tempo, né? Então você pode explorar muito desse jogo, porque ele trabalha muitas coisas, né? A proporção, você pode trabalhar soma, multiplicação, monte um compasso com 12 tempos. Agora você tira 3 tempos, então você já fez a criança montar, o aluno montar um compasso e já fez ela subtrair, né? Que é legal, e nessa subtração às vezes precisa fazer troca de peça, e na hora da troca de peça precisa fazer um pequeno cálculo, e é claro que não fica evidente que é uma aula de matemática, né? No fim das contas, o aluno está vendo que ele está fazendo aula de música, e está, né? Mas a gente está usando a matemática aqui para ajudar no entendimento da música. Então esse é o jogo Música Mais,